E eu quero te falar hoje que você já está perdendo essa batalha, já está perdendo aí, não está ganhando. No livro do William Bennett, ele apresenta um dado assustador, que os adolescentes, eles gastam cerca de 3 horas por dia com telas. E eu falo para ti que esse é um dado extremamente baixo, né? Mas é uma estatística que tem aí com os adolescentes americanos, que eles gastam cerca de 3 horas por dia com telas. Mas sabe o que é surpreendente nisso? Que na semana, os adolescentes, eles gastam 35 minutos conversando com os pais. Durante o dia, um dia, são 3 horas. Na semana, são 1.260 minutos, no mínimo, que o adolescente gasta com as telas. E na semana, ele gasta conversando contigo 35 minutos. Divide isso por dias da semana, 5 minutos por dia. Aí você fala, bem capaz, eu converso bem mais com os meus filhos. Presta atenção, talvez não converse tanto. Talvez você tenha muito contato, mas pouca conversa. E aí, beleza? Conversas superficiais, sim. Conversas curtas. E muitas das vezes conversas irritantes ainda. Acabam provocando e gerando a ira. As crianças da idade pré-escolar, elas assistem cerca de 4 horas por dia de televisão. Então, nesses 5 minutos por dia, ou 35 minutos por semana que você gasta conversando com seus filhos, o que você fala acerca de Deus com eles? Qual que é o conteúdo da sua conversa com eles durante esses 5 minutos, talvez, no dia? Se você não conversar e não influenciar ele, você pode ter certeza que outras pessoas o farão. Se o seu filho ele não ouvir a sua voz, não ouvir os seus conselhos, ele vai ouvir a voz de outros e ouvirá o conselho de outros. Então eu espero nessa mensagem falar aos homens que são pais, eu espero nessa mensagem falar aos pais, pai e mãe, eu espero nessa mensagem falar aos filhos que têm pais presentes em casa e que são exemplo a seguir. E eu desejo também falar aos filhos cujos pais não são exemplos e talvez nem presente em casa estão porque já abandonaram o lar. E eu também desejo falar a você adulto que ainda não é pai. Então eu convido você a abrir no livro de Deuteronômio capítulo 6. Nós veremos 2 preciosas lições aqui. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 a 5. Deuteronômio 6, versículo de 3 a 5. Ouça com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel, com fartura, exatamente como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Versículo 4: Ouçam, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. A primeira parte, depois nós veremos os próximos versículos, a primeira parte, ele fala acerca de uma devoção pessoal que cada um de nós deve ter. Por isso que se você nem pai é, talvez você é mãe, talvez você ainda não casou, mas Deus também te chama a obedecer esse mandamento, a obedecer essas instruções. Ele nos convida então a ouvir: ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Esses versículos aqui, eles são uma confissão de fé judaica, que são repetidos diariamente pelos judeus. Segundo a legislação dos rabinos, esses versículos aqui, eles devem ser repetidos tanto pela manhã quanto ao anoitecer. Eles repetem isso diariamente. E no versículo 4 ele começa então dizendo: ouça, ó Israel. E a palavra ouvir aqui, se você quiser até marcar na sua Bíblia, traz a ideia de obedecer. Quando Deus fala para nós ouvirmos, Deus está querendo dizer o quê? Obedeça. Obedeça.
E no versículo 5 ele fala para nós amarmos ao Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E Jesus resume o grande mandamento: Senhor, de tudo que eu devo fazer, limpar o quarto, obedecer pai e mãe, não ser viciado, de tudo que eu devo fazer, qual que é o maior mandamento? Jesus disse: ame ao Senhor, o seu Deus. Jesus não quer de nós cumprimento de regras. Deus não quer de nós um checklist de tarefas que a gente fez no dia. O que Deus quer de nós, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você é relacionamento com Ele. Deus quer que nós o amemos. Quando nós amamos alguém, nós pensamos, nós refletimos, nós queremos ter tempo, nós queremos conversar, a opinião da pessoa importa para nós, nós queremos honrar a pessoa, e é isso que Deus nos chama a fazer então para amar a Deus. E aí no versículo 6, ele diz o seguinte: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. No versículo 8 vai haver uma instrução para amarrar as palavras de Deus na testa e no braço. No versículo 6, ele diz: guarde aonde? No seu coração. Provérbios diz: de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. De tudo que há de mais importante que a gente deve guardar e que pode definir a minha e a sua vida, nós devemos guardar o nosso coração, porque ele pode definir a nossa vida. E o Senhor diz então para guardar nesse centro de controle humano, guardar a palavra dele, obedecer ao Senhor, ouvir ao Senhor e guardar no nosso coração a palavra do Senhor. O Salmo 119, versículo 11 diz, vamos ler juntos, quem conhece? Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardar no coração. E aí o Espírito Santo vai nos lembrar, diante das tentações, diante das dificuldades, o Espírito Santo vai trazer a palavra do Senhor que está guardada no nosso coração, diante das aflições, dos temores, dos medos, das indefinições, das angústias, da falta de esperança. O Espírito Santo virá então no nosso coração e nos lembrará a palavra de Deus que nós guardamos, porque a palavra do Senhor ela é viva, a palavra do Senhor ela é eficaz, a palavra do Senhor que nos sustenta diariamente, porque o Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então guarde no coração a palavra do Senhor. É o nosso dever, é o meu dever, é o seu dever nos relacionarmos com Deus. Nessas datas são importantes para nós lembrarmos a nossa missão, lembrarmos o nosso papel, mas eu concordo com os irmãos, algumas pessoas, que nessas datas são datas muito tristes. Dia dos Pais, datas tristes, Dia das Mães, datas tristes, Dia das Crianças, datas tristes, Dia dos Namorados, datas tristes. Por quê? Porque nós temos lembranças. E nós lembramos de algumas coisas que aconteceram nessas datas, e que marcaram essas datas. Então os pais sofrem hoje, os filhos sofrem hoje. Logo pela manhã eu conversava com um pai que estava aflito, estava triste. E foi impossível não se emocionar com o relato que ele estava fazendo do filho. Logo de manhã, bem cedo ainda. Então nesses momentos, o que nós devemos fazer? Nós devemos lembrar a quem nós devemos amar, não as pessoas que nos feriram. Certa vez eu conversava com alguém que sofreu muito na vida por causa do pai. Olha o que a pessoa disse. Ela disse o seguinte: eu tenho dificuldade com a imagem de Deus, pois como meu pai foi ausente e autoritário, eu transfiro isso para Deus. Eu creio que Deus é distante e eu creio que Deus é autoritário. Veja só o que ela recebeu dentro de casa hoje. Ela tem dificuldade em se relacionar com Deus, porque aquilo que ela viu no pai, ela acha que Deus é dessa forma. Só que Deus é santo, Deus é justo. A Bíblia diz que Deus não há trevas nenhuma. Então quando a Bíblia mostra que Deus é um pai protetor, é um pai sustentador, é um pai presente que não nos abandona, é um pai que nos orienta não com base na autoridade, mas com base no amor, é um pai que está conosco, é um pai que nos protege.
Então nós devemos nessas datas lembrar dessa devoção pessoal que nós devemos ter, que nós devemos amar a esse Deus. Não olhe para as pessoas que te feriram, olhe para um Deus verdadeiro, poderoso, um Deus de amor, um Deus presente que te ama e que Ele sim é o verdadeiro modelo e exemplo que nós devemos seguir. Em segundo lugar, o que esse texto tem a nos ensinar? Acerca de uma missão especial, versículo 7 a versículo 9. Repita essas palavras então que eu guardei no coração. O que eu devo fazer com elas? Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Aqui os pais agora recebem uma missão. Que missão é essa? É de ensinar, é de transmitir. Eu recebo a palavra de Deus, eu amo a Deus e agora eu vou fazer o que? Eu vou transmitir a outra geração a palavra do Senhor. E eu gostaria que deixe marcado Deuteronômio 6, mas vá para o Salmo 78, versículo 3 a 7. Salmo 78, Salmo 78, versículo 3 a 7. Diz o seguinte: histórias que ouvimos e conhecemos que os nossos antepassados nos transmitiram, não esconderemos essas verdades dos nossos filhos, contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois Ele estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles por sua vez ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr essa esperança em Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer aos seus mandamentos. Eu acho esse texto aqui maravilhoso. Nós não esconderemos dos nossos filhos quem Deus é e o que Deus fez. Aquilo que nós recebemos, nós vamos também transmitir. E os nossos filhos vão transmitir para os nossos netos. E os filhos dos nossos filhos, os netos dos nossos netos, transmitirão aos filhos deles. E assim a fé vai sendo passada de geração em geração. Você sabia que o cristianismo ele está a uma geração da extinção? Você sabia que se todos os crentes decidissem, olha, nós não vamos compartilhar a outra geração, o cristianismo correria um risco? Obviamente, nós queremos que o cristianismo é verdade, que a palavra do Senhor é verdadeira, mas o Senhor quer nos usar para transmitir a outra geração os preciosos feitos do Senhor. Então, cada geração tem a sua responsabilidade de transmitir a outra geração o que Deus fez. Não sei quantos irmãos lembram, mas quando eu vim aqui há 2 anos atrás, a gente estava sentado aqui, era um sábado à tarde, a gente sentado com alguns irmãos, e aí eu perguntei para eles, esses irmãos assim, eu falei, tem quantos jovens e adolescentes na igreja? E aí os irmãos responderam. Eu falei, quantos desses jovens e adolescentes são filhos dos membros da igreja? E a resposta foi, todos. E aí eu falei assim, nós já temos então um problema aí. Eu falei, porque a gente não está conseguindo se comunicar com aqueles que são de fora. Nós só estamos alcançando os de dentro. Isso é muito preocupante. E aí eu fiz uma terceira pergunta. Eu falei o seguinte, quantos desses jovens e adolescentes permaneceriam na igreja se os pais morressem? A gente reunisse os pais aí, a gente fosse fazer uma viagem, né? E esse ônibus capotasse, e aí todo mundo morresse. Quantos desses jovens e adolescentes permaneceriam na igreja? A resposta foi nenhum. E aí nisso uma mãe começou a chorar, e a pessoa que estava liderando a juventude também começou a chorar, porque eles não permaneceram na igreja.
Eu falei, nós temos um problema muito grave, porque o nosso desafio é que a outra geração ame ao Senhor por si só, sozinha. A fé da outra geração não pode estar em mim, a fé da outra geração tem que estar no Senhor. Então esse texto aqui eu gosto demais dele. Você que é pai, você tem que marcar ele. Nós não vamos esconder quem é Deus, nós vamos contar para a outra geração, nós vamos fazer de tudo para que a outra geração ame ao Senhor como eu amo também. Eu vou contar o que Deus fez. Nós temos um projeto lá em casa que está em andamento ainda, ele não foi concluído, e a gente aprendeu isso com o pastor Davi Murray lá em Atibaia. E eu quero deixar essa sugestão para você. Você na sua casa, você construiu um memorial. Se alguém tiver dificuldade de construir um memorial, procure o Du e encomende dele aí um memorial, né? Uma caixa, fala do jeito que você quer para ele, mas fale, Du, eu preciso que você faça um memorial assim, assado, né? Depois a gente faz participação nos lucros aí, Du. Aí você procure o Du, fale com ele, e aí nesse memorial o que você vai colocar lá? Miniaturas do que Deus fez. Eu já compartilhei com os irmãos uma situação que nós ganhamos um carro. Nós demos um carro para missões e depois nós ganhamos um carro. E aí nós temos então um carro lá, que quando a gente tiver esse memorial pronto, a gente vai deixar aquele carro lá. E aí teve uma outra vez, uma situação também que a gente foi para anunciar o Evangelho, e Deus de forma milagrosa fez com que o carro funcionasse. O outro carro, a gente estava com outro carro, né? Ele funcionasse, porque a gente já tinha tentado de tudo, o carro não funcionava, e o carro funcionou, e nós vimos, experimentamos ali o sobrenatural de Deus acontecendo. Então nós queremos deixar uma pequena lembrança ali, e enchendo essa caixa de lembranças. E uma vez também, que a gente estava passando uma situação bem difícil, só eu, a minha esposa e os nossos pais sabiam que a gente tinha chamado eles para orar, e Deus, então era só 7 pessoas que estavam orando, e Deus usou uma pessoa de uns 4, 5 estados de distância nós, para responder a oração. Falou assim: Deus tocou no meu coração, eu estou fazendo isso aqui para vocês. E a gente vislumbrou aquilo e nós louvamos ao Senhor, porque ninguém sabia, os nossos pais, os meus da Mar, não conheciam essa outra pessoa, então foi o Espírito Santo que tocou. Então nós queremos colocar lá um memorial também, para que quando o Samuca passar por lá e perguntar: pai, o que isso aqui representa? Senta aqui, filho, quero te contar uma história de Deus. Quando a Sarinha vê aquele memorial, pegar um outro objeto: o que isso aqui? Senta, filho, eu quero te contar uma história do que Deus fez. Faça um memorial na sua casa. Nós não vamos esconder da outra geração o que Deus fez. Contaremos para eles. Volte lá para Deuteronômio. Então nós vamos ensinar, essa é a nossa responsabilidade, transmitir o amor a Deus, transmitir a fé que só pode ser da pessoa e Deus agindo no coração dela para que ela venha a ter, mas nós vamos transmitir essas informações. E aí em Deuteronômio 6, ele diz como que nós devemos fazer: repita-as com frequência, repita com perseverança. Em outras versões mais antigas diz o quê? Inculque a palavra de Deus. A ideia aí dessa palavra inculcar é algo bem fino, que vai penetrar na mente, vai penetrar no coração. Nós vamos ensinar com diligência, com esmero a palavra de Deus, e para que essa instrução seja diligente, seja consistente, seja constante, é fundamental, irmãos, é fundamental. É fundamental a repetição. É fundamental que a gente sempre esteja repetindo. É por isso que esse texto aqui, pelos judeus, eles falam constantemente. Nós devemos repetir com frequência. Vamos lembrar aquele versículo? Vamos lembrar isso aqui de novo. Fale junto comigo. Nós vamos inculcar, deixar na mente deles a palavra do Senhor. O pai discipulador vai gravar, vai deixar uma marca no coração, vai deixar uma marca no cérebro devido à repetição. E aí eu quero te ajudar a lembrar disso aqui. Lembra as festas judaicas? Que Deus deixou várias festas judaicas. Lembra? Durante todo o ano os judeus eles festejam várias festas.
Por que Deus fez isso? Por causa da repetição, por causa da lembrança. O Senhor Jesus deixou para nós também um memorial, a ceia do Senhor, que com frequência, poxa, mas eu já sei, eu já conheço o Senhor, não me interessa, vocês vão fazer isso aqui com frequência, porque eu não quero que vocês esqueçam. Então, se você quer que seu filho ame o Senhor, não tenha medo de ser repetitivo, não tenha medo. Mas o próximo versículo vai nos mostrar para nós que nós também devemos ser criativos. A gente não vai ficar repetindo sempre a mesma coisa da mesma forma, a gente vai ser criativo. Olha o que o versículo 7 diz. Ou melhor, é o versículo 7. Repita com frequência a seus filhos quando converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Olha que interessante, está sentado em casa sem fazer nada, o que você vai fazer? Ensinar a palavra de Deus. Você vai conversar acerca de Deus. Quando você estiver andando no caminho, o que você vai fazer? Você vai conversar acerca de Deus. Quando você se deitar, o que você vai fazer? Vou falar de Deus. Quando você se levantar, o que você vai fazer? Vou falar de Deus. Você vai ser criativo. Você não vai ser chato. Você vai ser o quê? Criativo. Eu falei para o meu pai, eu não sei o quanto foi intencional dele ou não, mas eu lembro diversas ocasiões que a gente ia caminhando e nós íamos conversando acerca de Deus, acerca da palavra de Deus. Eu lembro uma vez que eu conversei com meu pai, eu falei: pai, eu não quero que isso aqui aconteça por causa disso. Eu estava muito bravo e eu falei para ele, ele ficou me ouvindo durante várias quadras, eu fiquei soltando os cachorros. Eu falei: eu não quero que isso aconteça na nossa família por todas as razões. E ele só disse essas palavras: tá bom, mas a gente está com uma alma na nossa mão. A gente entrega essa alma para Deus ou a gente entrega essa alma para Satanás? Se você estivesse no meu lugar, Anés, o que você faria? Você entregaria essa alma para Deus ou você entregaria essa alma aqui para Satanás? Eu falei: pô, pai, aí não precisa pegar tão pesado, né? Podia ser mais leve, né? Tá bom, pai, vamos entregar para Deus então, vamos buscar, né? Vamos fazer a vontade do Senhor em todo momento, ensino teológico, a qualquer momento. E pais, eu tenho certeza, uma coisa que você não gosta que aconteça muito, são perguntas. As crianças ficam perguntando: você gosta disso? Pergunta tudo, toda hora, por quê? Mas olha que interessante, eu quero que você saia daqui com uma outra perspectiva das perguntas, ok? Não veja as perguntas como algo inconveniente. Lembra dos minutos aqui? Lembra que a gente viu? Sabe por que é tão baixo aqui as conversas de pais e filhos? Porque os pais não têm paciência para responder as perguntas. E olha que maravilhoso, de todas as pessoas da face da terra, o seu filho está virando para ti e está pedindo a tua opinião. Aí você está falando: depois eu respondo, filho. Esquece, isso aí vai para lá. Não, é muito importante. Para tudo que você está fazendo, o coração dele está aberto. Ensine a verdade, ensine aquilo que Deus é, ensine aquilo que Deus fez. Fale com ele, aproveite. E aí você vai aumentar 5 minutos diários, 35 minutos semanais. E aí você vai começar a ganhar a batalha que você está perdendo. Você vai conseguir ensinar ele. Então seus filhos nunca fazem perguntas demais, porque se ele não perguntar para você, ele vai perguntar para outra pessoa. E tenha certeza que o diabo vai ter alguém preparado para responder a pergunta que é contrária à palavra do Senhor. Então o seu objetivo é: filho, me pergunte, filho, eu quero que você fale tudo. Hoje a gente estava conversando pela manhã com um amigo, um pai que eu mencionei para os irmãos, e ele estava muito triste. Eu conversei sobre isso com ele. Eu falei: que bom que ele abriu isso para ti. Eu falei: agora aproveita isso e faça tudo que é pergunta para ele. Converse. Mas filho, por que você acha isso, filho? Por que você acha aquilo? Vai conversando com ele. E eu falei para ele: ó, cada resposta que ele te der vai cravar no teu coração e vai te magoar. Porque se a primeira resposta já te magoou, as outras que vão vir vão magoar ainda mais. Mas você vai saber como ajudar ele. Pergunte, ouça então tudo que ele tem a dizer.
você vai tanto então proteger os seus filhos, como preparar os seus filhos para o mundo. E você vai ser criativo, né? Andando no caminho ao sentar, vai amarrar nas mãos, vai prender na testa. A ideia aqui é que seja algo contínuo, constante, que toda hora você vai lembrar de conversar. Toda hora, irmãos, vai aproveitar toda a oportunidade. Ainda está tendo lua cheia, aquela lua bonita ainda, ou já encerrou? Ainda está tendo? Ontem eu sei que tinha, antes de ontem teve, não sei, ainda está tendo, né? Chega para o teu filho lá, não sei como é que está hoje à noite aí, né? Chega para o seu filho, cara, olha essa lua aí, incrível, né? Olha como essa luz está forte, olha como essa luz está iluminando. Filho, a lua está iluminando com a luz de quem? Essa luz é dela? Teu filho vai responder o quê? Não. Ele vai falar que a lua é do sol. A luz do sol está se refletindo na lua e nós estamos então iluminando. E você sabia, filho, que nós somos como a lua? Que o ser humano ele não tem luz própria, você sabia disso? Que nós estamos aqui nessa terra também para fazer a função como a luz está fazendo. Nós estamos aqui nessa terra para refletir a luz de Jesus. Então a luz que nós refletimos não é nossa, a luz é de Jesus. Então quando alguém nos elogia, quando alguém chega para nós e fala parabéns, nossa, que legal você fez isso, você vai dizer toda a glória é de Deus, porque a luz é dele, o elogio é dele, as bênçãos são dele. Ele só está me usando para iluminar. Aproveite as circunstâncias, tudo que você pensa, tudo que você fala, onde você vai convir, venha convergir em Cristo todas as coisas. Mas, queridos irmãos, por mais que nós venhamos a tentar, por mais que nós venhamos a lutar, nós não vamos conseguir nem proteger os nossos filhos do mundo e nem preparar os nossos filhos para o mundo. Por quê? Porque nós não estamos com ele 24 horas por dia. Eles estão se relacionando com outras pessoas, eles estão vivendo com outras pessoas, e além disso, nós vamos perder essa batalha porque nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, que nós fazemos coisas erradas. Quantas vezes nós falamos palavras que não deveriam ser ditas e magoamos eles? Quantas vezes nós estávamos distantes num momento que era crucial a gente estar presente e ouvir eles, não quisemos ouvir, não tivemos paciência, nós perderemos essa batalha da alma dos nossos filhos. Infelizmente, pode ser que chegue um momento de vida que os filhos vão olhar para o mundo e vão falar: pai, eu não quero seguir o Jesus que você segue. Eu não sei se você já passou por isso, eu desejo que você não passe por isso. Eu não quero passar por isso. E eu confesso, eu não tenho chance nenhuma de ganhar o meu filho nem a minha filha, porque eu sou pecador, eu erro, penso errado, falo errado, motivação errada. Por isso que a minha missão e a sua missão é: não tente ser um pai perfeito, porque você nunca vai ser um pai perfeito. Não tente ser a mãe perfeita, porque você nunca vai ser a mãe perfeita. Mas saia daqui com um compromisso: eu vou levar os meus filhos para aquele que é perfeito. Porque quando eu não estiver na escola e ele estiver cercado de influências ruins, se ele tiver Jesus, Jesus vai estar com ele, e Jesus vai protegê-lo, e o Espírito Santo vai guiá-lo. E quando ele estiver na universidade, quando ele casar e quando ele constituir família, eu não vou estar lá com ele. Mas se ele tiver fé em Jesus, se ele se arrepender dos pecados, Jesus estará com ele, e Jesus vai protegê-lo, e Jesus vai usá-lo. Jesus é justo, Jesus é santo. Então nós devemos levar os nossos filhos até Jesus. E se nós levarmos nossos filhos até Jesus, eles amando a Jesus, pode ter certeza que eles vão nos amar. Se eles honrarem a Jesus, eles vão nos honrar. Se eles viverem para Jesus, eles vão viver para cuidar de nós também. Leve seus filhos até Jesus.
O ensino desse texto, nessa noite, é que o pai que ama a Deus de todo o coração transmite a sua fé a outra geração. Vamos ler juntos? O pai que ama a Deus de todo o coração transmite sua fé a outra geração. Não esconda da outra geração tudo que Deus é e tudo que Deus fez por você. Leve seu filho até a cruz, mostre para ele: filho, a cruz está vazia, filho, Jesus ressuscitou. Leve teu filho até o túmulo de Jesus e mostre: o túmulo de Jesus está vazio, Jesus ressuscitou. Mas mostre para ele o trono também. Fale: filho, o trono de Jesus está preenchido, ele está sentado, ele é rei, ele é rei. Um dia ele voltará e levará aqueles que o amam, aqueles que o servem, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que seguem a Jesus, que creem em Jesus. Um dia Jesus voltará e levará todos esses com ele. E você, filho? Jesus disse que aquele que tem a Cristo, aquele que o ama, é aquele que obedece a palavra. De nada vale a gente falar: eu amo a Deus, mas se nós não obedecermos a palavra do Senhor. Então, Pai, faça tudo o que você puder, faça tudo o que tiver ao seu alcance, mas ore, porque o impossível só Deus pode fazer. Lembra quando Jesus estava com os discípulos e perguntou para os discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles disseram: um é João Batista, outro é Elias, outro um dos profetas. E vocês? Jesus perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele: feliz é você, Simão Pedro, que isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então pregue o Evangelho, para que o Espírito Santo convença. Quando o seu filho falar: eu amo a Jesus, eu sigo a Jesus, dê glória a Deus, porque Deus Pai se revelou a ele, e aí ele vai seguir os caminhos do Senhor Jesus. Vamos orar? Ó Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há